Olá pessoal, neste vídeo vamos demonstrar ou falar sobre a importância de se fazer um checklist para a instalação do Buran antes de você ir à central de regulação. O porquê é importante? Importante é saber se a sua central, a central que você vai instalar, efetuar a instalação, está apta a receber o software. Então, existe uma lista de questões que são abordadas para você poder se certificar que aquela central é aderente, ela é possível a instalação do servidor Buran para que o funcionamento seja eficiente. Então, vamos começar aqui no primeiro item, aqui do checklist Buran, que é a partição ou disco exclusivo para armazenamento das gravações com espaço livre mínimo de 75 GB. Este disco não pode ser o mesmo na instalação do Windows e serão necessários 15 GB para cada mês de cada microcomputador a ser gravado. Então, para que você possa instalar o servidor do Buran, os clientes do Buran, escutar gravações, você precisa ter um servidor, ok? Esse servidor, ele precisa ter no mínimo no disco C 15 GB livres para a instalação da aplicação. Ele obrigatoriamente deve ter uma partição, ou seja, um disco apartado do sistema operacional. É nesta partição, neste disco D, que serão armazenadas as gravações, os áudios e telas capturadas nas PAs. E por que precisa de espaço? Uma PA, uma posição de atendimento, ela consome cerca de 15 GB por mês, ok? Então, o que a gente pede, o que a gente recomenda é que no mínimo estejam 75 GB livres nesta partição. O segundo item aqui é porta 80 TCP/IP liberada entre o servidor e os microcomputadores, ou sejam, as PAs. Então, toda a informação, todos os arquivos trafegam via TCP/IP na porta 80. Então é importante que o seu firewall esteja liberado a porta 80. O terceiro item, servidor com acesso restrito a técnicos de TI e não utilizado por usuários, TARMs ou outros usuários a serem gravados. Ou seja, o servidor é onde vão ficar armazenadas as gravações. Precisa haver sigilo, precisa haver uma proteção das informações. Então, o acesso deve ser restrito ao administrador, seja de informática, seja o diretor da central de regulação. O importante é que o acesso tenha que ser restrito. Okay? Quarto item, espaço mínimo de 10 GB livres para instalação do servidor, dos serviços Buran no servidor. Então, novamente aqui, nós já falamos anteriormente, há uma necessidade de ter de 10 a 15 GB livres no disco C para a gravação da aplicação do Buran. Quinto item, servidor Buran com sistema operacional 2008 ou superior. Então, o servidor Buran ele foi homologado a partir do Windows 2008. Então, se você tem um servidor 2008 ou superior, ele está apto a ser instalado o Buran. O item 6, ele levanta uma questão. Um servidor não é um microcomputador de atendimento. Ok? Não adianta eu pegar um computador que eu tenho em algum lugar que não está sendo mais usado e tornar ele um servidor. Não, isto não é recomendado. Um servidor tem uma função específica, tem um hardware específico e assim deve ser. Isso deve ser observado. O item 7, microcomputadores de atendimento possuem Windows XP ou superior. Da mesma forma que o servidor ele pode ser instalado a partir do Windows 2008 ou superior, a estação de trabalho, a posição de atendimento ou a PA, ela pode ter a partir do Windows XP ou superior. Okay? O item 8, microcomputadores de atendimento possuem placa de som devidamente configuradas. A captura de áudio pelo sistema Buran é feito mediante placa de som. Então,
A PA deve ter uma placa de som instalada e operacional. Vale observar aqui no item 9 que é necessário que o servidor IS esteja instalado. Vamos lembrar que não é default o Windows vir com o IS instalado. Então, se o IS não estiver instalado, é necessário solicitar a sua instalação para um profissional ou um técnico que já presta serviço para o SAMU, para a central de regulação que está apta a receber o software. Item 10. O IS configurado para permitir download de arquivos exe. Da mesma forma, o IS precisa ter uma configuração dele que tem que ser feita para permitir o download de arquivos exe. O item 11. Antivírus do servidor configurado para não verificar arquivos SBV e VBV. Então é necessário criar uma regra no seu antivírus, no servidor, para que ele não verifique os arquivos tipo .sbv e .vbv. Item 12. O usuário administrador local do servidor disponível para o processo de instalação. É claro, sempre que eu vou instalar um software novo, é necessário que eu tenha permissões para alterar os registros da máquina. Isso é feito mediante uma senha específica do administrador do sistema. Okay? Então você deve possuir, conversar com a sua central de regulação, verificar quem é o responsável pelo servidor, pela rede e solicitar esta senha de administrador. Item 13. Usuário administrador local dos microcomputadores de atendimento disponível para o processo de instalação. Da mesma forma como foi dito anteriormente no servidor. É o que ocorre nas PAs. Em computadores com Windows XP, Windows 7, é necessário ter uma senha com poderes de administração. Item 14. Antivírus dos microcomputadores de atendimento configurados para não verificar arquivos SBV e VBV. Da mesma forma que foi dito anteriormente no servidor, as estações de trabalho, as PAs, também devem ter essa regra de exceção para não verificar arquivos SBV e VBV configurados. 15. Antivírus dos microcomputadores de atendimento configurados para não bloquear a execução dos aplicativos do Buran. Tem uma série de aplicativos exe aqui, relacionados aqui, que devem ser também configurados para não serem verificados. O item 16. Antivírus e demais políticas de segurança dos microcomputadores de atendimento configurados para permitir o download de arquivos exe e .ini. Item 17. Firewall dos micros de atendimento configurado para permitir acesso na porta 80 local. Então, a PA também precisa deixar eu acessar a porta 80, a porta local 80. E isso aí tem que ser habilitado no firewall. 18. Servidor Buran com Microsoft SQL Server 2008 R2 ou superior. O Buran utiliza-se de um banco de dados que é o SQL Server 2008 R2. Ele já precisa estar instalado no servidor. O importante, não deixe para instalar na última hora. Solicite alguém, ou mesmo se você, técnico, que for instalar o Buran, for instalar também o SQL Server, é importante saber que você vai ter um passo antes, que é esta instalação. Okay? Ele é necessário, ele é um pré-requisito para a instalação do software do Buran. Da mesma forma, eu preciso ter a senha de administração desse banco de dados. Quando no momento da instalação do SQL Server, é gerada uma senha de administração do banco de dados. Você, ao instalar o Buran, vai ser solicitado para informar esta senha. Okay? Esse usuário e esta senha. Então, tenha em mãos. Servidor Buran com framework Microsoft.NET até a versão 4. Tem algumas outras informações aqui no checklist que são referentes ao equipamento. Que tipos de estrutura de servidor existe na central? Aplicação, banco de dados, servidor de gravação ou apenas o servidor que vai fazer o papel de todos eles. Okay? Isso é importante saber. Quantos pontos de atendimento a serem gravados existem? Então eu posso ter desde 2 pontos de atendimento até 30 pontos de atendimento.
O que é importante saber? No manual existe uma regrinha para saber o quanto consome uma PA por dia, o quanto uma PA consome por mês. Então, se eu tiver 2 PAs, eu preciso de um espaço de servidor para durar um mês. Se eu tiver 30 PAs, eu vou precisar de um espaço um pouco maior. Então é importante se certificar de quantas PAs existem, fazer uma regrinha e verificar se aquele espaço disponível irá atender a sua instalação. Disco externo para gravação ou backup deve ter uma conexão via USB sem fonte de alimentação. Um outro item aqui é a localização do servidor se esse estiver fora da central de regulação. Pode ser que o servidor não esteja na central de regulação localmente, então ele vai estar num data center, vai estar num cloud. Então é importante você saber como você chegar no servidor. Se não for fisicamente, vai ser via uma rede, vai ser via internet, enfim. Você precisa ter essa informação em mãos e não deixar para adquirir isso na última hora, o que poderá com certeza acarretar atrasos na instalação. E outro item importante é como é o processo de backup na central de regulação, ok? Isso é uma informação que você deve ter em mãos, porque precisamos pensar, estes dados são importantes, eles precisam ser backupados periodicamente, ok? Então, é importante saber se existe uma política, se não existe uma política, recomendar que exista, ok? Outro item importante aqui na abordagem do checklist é a telefonia e comunicação. Então aqui temos alguns itens. Tipo de ramal é analógico, é digital e VoIP. Essa informação do tipo de ramal é importante. Para que o som chegue até a placa de som, é utilizado um cabo de áudio que liga o telefone à placa de som. E este cabo varia para se o ramal for analógico, digital ou VoIP. Então, tenha em mãos essa informação que é muito importante porque provavelmente o cabo você que irá levar. Okay? Você precisa levar o cabo correto para ter uma qualidade de áudio satisfatória. O tipo de equipamento do atendente, se é um monofone ou um headset. É importante saber, você já vai preparado para integrar esse cabo, seja qual tipo de telefone. E, por fim, o endereço IP do servidor de gravação pelo qual os computadores de atendimento vão acessar. O servidor ele pode ter, não necessariamente um IP, mas pode ter 2 IPs. Um IP conectado a uma rede externa e um IP conectado à sua rede interna que ligam as PAs. Então é importante você saber qual é o IP que as suas PAs irão se comunicar com o servidor. Qual é esse IP? Okay? Então é importante ter isso em mãos. Este checklist que acabamos de apresentar, ele pode ser obtido no site da LVK, samu.lvk.com.br/download. E vamos ressaltar que um checklist bem feito, bem realizado, a sua instalação será com certeza um sucesso, sem transtornos. Lembrando ainda, existem 2 colunas neste checklist, o OK e não OK. Devemos observar que todos os itens devem ser obedecidos, devem ser atendidos. Ok? Até a próxima.